Então essa é uma aula resumo sobre os horizontes diagnósticos subsuperficiais do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, da disciplina de Classificação de Solos do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. Então nós temos aqui nesta figura uma sequência de horizontes, de um perfil com os horizontes pelogenéticos A, B, C, em cima da camada R, conforme nós já vimos lá na morfologia do solo e nas aulas anteriores. Então, horizonte diagnóstico subsuperficial, como o próprio nome está dizendo, ele fica abaixo do horizonte A, né? Então, geralmente é o horizonte B, por vezes o horizonte E também poderá ser um horizonte diagnóstico subsuperficial. Mas, geralmente, nós temos os principais horizontes diagnósticos subsuperficiais coincidindo com o horizonte B. Vamos ver então o primeiro horizonte diagnóstico subsuperficial do CIBICS, horizonte B textural. Então vejam neste perfil, na figura, nós temos um horizonte A e dividindo ali com aquele risco, né, do horizonte B. Então o horizonte B, nesse caso, para ser um B textural, ele tem que ter acúmulo de argila. Essa argila pode se acumular através do processo de translocação, chamado eluviação e iluviação. Pode ser formada in situ também, pode ser dada do material de origem, pelo processo de ferrólise, né? E o horizonte B textural, ele pode ou não apresentar serosidade. Lembra da serosidade das aulas anteriores. Mas, o que é determinante para ser um B textural? Ele sempre vai ter argila, né, no B maior do que no horizonte que está acima dele. Então, o horizonte B textural ele deve satisfazer alguns requisitos. Vocês têm que fazer a leitura do material, seja no polígrafo ou mesmo no livro do CIBICS, mas ele tem que satisfazer alguns requisitos para ser considerado um horizonte B textural. Então vejam aqui nesse slide para vocês relembrarem. Eu não vou explicar cada um deles, eu prefiro que vocês leiam e entendam, né, para que depois a gente possa discutir se houver alguma dúvida. O horizonte plânico. O horizonte plânico é um tipo especial de horizonte B textural. Ele geralmente apresenta mudança textural abrupta, tem uma estrutura prismática, colunar ou em blocos angulares e subangulares. As cores são acinzentadas ou cinzentas escuras, né, resultantes então desse processo, do processo de redução que não permite a formação dos corantes do solo, que são os óxidos de ferro. São solos que se encontram em ambientes com elevada saturação com água, né, solos hidromórficos. A presença de um horizonte B plânico identifica os planossolos, que são muito comuns nas várzeas aqui no estado do Rio Grande do Sul. O horizonte plíntico, o próprio nome está dizendo, identifica a presença de plintita. Plintita, no mínimo, uma quantidade mínima de 15% e tem que ter uma espessura mínima também, este horizonte, de 15 centímetros. Então, a presença de plintita, lembra do atributo diagnóstico plintita, a presença de plintita, né? E com essa espessura de no mínimo 15% de plintita, a espessura de no mínimo 15 centímetros, identifica um horizonte plíntico. Se nós temos um horizonte plíntico, nós teremos, no primeiro nível categórico do CIBICS, um plintossolo. Esse será o nome do solo. Podemos ter também um horizonte litoplíntico. Litoplíntico é quando esse material endurece irreversivelmente, né? As petroplintitas, nesse caso, nós temos horizonte litoplíntico, por vezes um horizonte concrecionado. Horizonte B latossólico é um dos mais comuns, junto com o horizonte B textural. São os dois horizontes diagnósticos subsuperficiais mais comuns no Brasil. O horizonte B latossólico, ele é um horizonte que apresenta um estágio avançado de intemperização, né? Praticamente todas as bases ou poucas bases ficaram ainda no sistema, já foi quase tudo lixiviado, né? Então tendo predominantemente óxido de ferro e alumínio e também argila mineral 2:1,
que é a caulinita. Esse solo tem uma baixa relação textural, uma pouca diferenciação de cor entre os horizontes, vocês podem observar neste perfil da figura, né, praticamente vermelho desde o topo até aonde nós podemos visualizar na parte mais embaixo do perfil. Tem menos de 5% do volume com fragmentos de rocha, né, mostrando que ele é bastante intemperizado. O grau de floculação é próximo a 100, ou seja, não há argila dispersa, praticamente não há translocação de argila nesse horizonte. Tem menos de 4% de minerais primários alteráveis, né? De novo indicando uma intemperização elevada. A atividade da argila é menor que 17 centimol carga quilo, representando ali pela CTC a pega 7 da argila. Se a atividade da argila tem que ser menor que 17 centimol carga quilo. E se houver serosidade, geralmente não tem, ela é pouco e fraca. Então, o horizonte B latossólico identifica os latossolos no primeiro nível categórico do CIBIX. O horizonte B incipiente é o contrário do B latossólico. Então, é um horizonte subsuperficial que apresenta pouca alteração física e química, é pouco intemperizado, porém, né, suficiente já para formar cor e já ter uma estrutura no horizonte B. Então, vejam ali naquela coluna direita, todas as informações são contrárias ao horizonte B latossólico, que é bem desenvolvido. Bem incipiente é pouco desenvolvido, pouco intemperizado. O horizonte bem incipiente identifica os cambissolos no primeiro nível categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. O horizonte Gley é um horizonte que é característico também de solos hidromórficos, né? Então ele tem essa coloração mais acinzentada, cores mais neutras, né? Podendo ou não ter mosqueados. Os horizontes Gleys identificam os gleissolos. Os gleissolos têm uma condição de saturação de água maior do que os planossolos. Então estão nas partes mais baixas da várzea, né? Ou mesmo em locais onde há um impedimento muito grande da saída de água do sistema. Então as várzeas no estado do Rio Grande do Sul ocorrem predominantemente planossolos e gleissolos. Então, se tem um horizonte Gley, vai identificar, né, um gleissolo no nível categórico mais alto do CIBIX. O horizonte álbico, nós já comentamos anteriormente, né, que o horizonte E pode ser classificado, então, como horizonte diagnóstico subsuperficial, chamado E-álbico. Nós temos 4 perfis, um mais à esquerda, o 2, o 3 e o 4 mais à direita. Então, vejam, no perfil 1, é um perfil típico de um planossolo, tem uma sequência de horizontes A, E e B, né? Então esse E ele pode ser classificado como E-álbico e o B como B-plânico. Então neste caso nós temos 2 horizontes diagnósticos subsuperficiais, o E-álbico e o B-plânico. Vamos pegar o 3, né? O terceiro, da esquerda para a direita, nós temos um argissolo, tem uma sequência de horizonte A e BT. Então vejam que o E é bastante espesso, esse E vai ser classificado como E-álbico, e logo abaixo tem um horizonte com incremento muito elevado de argila, neste caso um horizonte B textural. E por fim, o terceiro, nós temos uma sequência de horizontes também, um A, um E e um B, só que esse B é um B espódico, né? Então tem determinadas características que o classificam como B espódico. Então vejam que diferentes classes de solos com diferentes horizontes B diagnóstico, porém apresentam também um horizonte E-álbico. Horizonte vértico é um horizonte típico de solos que tem essa característica principal de contração e expansão, né, pela presença de argilominerais 2:1 expansíveis. Essa expansão e essa contração dá um atributo diagnóstico muito interessante ao solo, que são os Slickensides, que vocês já conhecem, já viram, inclusive em fundamentos da ciência do solo. Né? A presença de Slickensides, então, identifica um horizonte vértico. Vejam naquela figura da direita, né, no período seco, devido à forte contração desse argilomineral 2:1, formam essas fendas, né? Inclusive nessa foto vocês podem visualizar
né, alguém enfiando a mão nessas fendas aí. Então, um horizonte vértico identifica os vertissolos no nível categórico, no primeiro nível categórico do CIBI. Horizonte benítico é um horizonte nítido, por isso esse nome benítico, nítido. Por quê? Porque ele tem uma estrutura muito forte, né? Uma estrutura muito forte, é visível essa estrutura assim a olho nu, com a presença de superfícies brilhantes, ou seja, uma cerosidade no grau moderado ou forte, formando superfícies reluzantes, chamadas também de shine pads, né? Superfícies brilhantes. É muito fácil de identificar o horizonte benítico no campo. O horizonte benítico classifica os solos no primeiro nível categórico CIBICS como nitossolos. Fragipã e Duripã não são muito comuns, né, mas ocorrem em vários locais do Brasil. São pouco comuns, o próprio nome está dizendo Fragipã de frágil, Duripã de duro. Então são horizontes subsuperficiais que são fortemente cimentados, né, por sílica, o Fragipã num grau menor e o Duripã num grau maior de cimentação. Então vejam aquele exemplo na direita ali, aquele nome, né, o solo quartzarênico órtico fragipânico. Então fragipânico identifica que esse neossolo tem a presença de um fragipã. Veja o próximo exemplo, planosolo nátrico sálico dúrico. O dúrico identifica a presença de um duripã neste planosolo. Lembrando, né, que tanto o fragipã quanto o duripã impedem, por vezes, a passagem de água e mesmo o desenvolvimento de raízes. O horizonte cálcico não é muito comum aqui no sul do Brasil. Pode acontecer em algumas áreas da fronteira, principalmente em xernossolos ou mesmo em vertissolos, né? A presença do horizonte cálcico, mas ele ocorre em ambientes mais secos, então é mais comum em regiões mais secas aqui do Brasil, né? Então tem acúmulo de carbonato de cálcio. O horizonte petrocálcico, então, é resultante da consolidação desse horizonte cálcico, então fica um material mais duro, mais resistente, mais endurecido, né? Que diminui, né, a possibilidade de desenvolvimento de raízes, né, e também a passagem de água quando ocorre chuva nesses ambientes. Horizonte sulfúrico também não é muito comum, existe em vários locais do Brasil, mas é pouco comum. Algumas áreas, por exemplo, no estado do Espírito Santo, né, tem esse tipo de horizonte. Esse horizonte ele tem compostos minerais ou orgânicos, né, com presença de produtos ricos em enxofre, né? Então, em condições naturais, ele tem uma reação ligeiramente ácida ou mesmo neutra, porém, quando drenado, né, ocorre um processo de oxidação dos sulfetos, né, podendo formar então ácido sulfúrico e o pH baixar para 13,5 ou menos, inviabilizando completamente o uso agrícola desse tipo de solo. Então, nesse exemplo, gleissolo tiomórfico, tiomórfico indica a presença de um horizonte sulfúrico. Horizonte bispódico, então é um horizonte que tem uma espessura mínima de 2,5 centímetros, pode ser bem maior, como esse exemplo aqui da foto, né, em que ocorre a acumulação iluvial de matéria orgânica e compostos de alumínio com presença ou não de ferro iluvial, né? Então, deixando aquela coloração típica, né, também com uma espécie de umas línguas entrando ali naquele horizonte B espódico, né, que é resultante da entrada do horizonte E neste horizonte B. Então, a presença de um horizonte B espódico identifica os espodossolos no primeiro nível categórico do CIBICS. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos pequenas áreas no litoral com alguns espodossolos, né? Espodossolos são mais comuns, por exemplo, na Amazônia, na região da Amazônia, ou mesmo em algumas áreas do Nordeste brasileiro.